presos acusados de integrar o PCC fugiram de uma prisão no Paraguai e também no norte do Brasil. Mas como é que age o PCC quando se trata de país vizinho, por exemplo, o Paraguai? Ele se tornou ou não uma facção internacional? Nós pedimos, então, aqui para um especialista conversar conosco, Paulo Storani, que é especialista em segurança pública e ex-capitão do BOPE, para conversar aqui com a gente. Paulo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, professor. Boa noite a todos os ouvintes. Paulo, o crime também, essas facções criminosas, também estão se globalizando? Sim, o primeiro comando da capital, já há algum tempo, se instituiu como uma franquia a ser adotada por outros criminosos de outros estados e alguns países latino-americanos adotam o mesmo procedimento a partir de todo o estatuto que foi apresentado e pagam, frequentemente, um valor a essa facção, garantindo a proteção para todos aqueles criminosos que aderirem a esse estatuto, para terem um tipo de seguro de vida dentro do sistema penitenciário, porque eles vão acabar sendo presos ou mortos. Esse é o destino de qualquer criminoso. E quando entra no sistema, ele precisa de proteção. Então, essa franquia criminosa, ela criou esse sistema e que acaba com que criminosos de outros estados vão aderir a ele, baseado em todas as orientações dessa facção criminosa. Paulo, você usou o termo franquia, eu já pensava numa rede de fast food, de lanchonete. Quer dizer, por aí a gente tem uma ideia da sofisticação desse pessoal, não? A melhor forma da gente entender como o crime organizado funciona é a partir de uma lógica de mercado. Por exemplo, a droga, ela financia a estrutura dessas organizações criminosas, porque existe uma demanda muito forte, embora seja estabelecido como um crime, mas a demanda há quem entregue a droga. Então, a partir dessa lógica de mercado, que não se encerra, porque nós não temos nenhuma outra medida preventiva relacionada a isso, a gente sempre busca, pelo menos, os ativistas, os militantes, as pessoas que se dedicam a essa causa, têm soluções como a liberação da droga, é uma delas. O Uruguai fez isso e não tem tido bons resultados relacionados a isso, porque as pessoas continuam comprando a droga paraguaia, que é a droga traficada, e continua ainda a disputa entre traficantes. Então não houve aquela redução da violência propagada pelos defensores da liberação da droga, como acontece no Uruguai, como muitas das vezes o Brasil adora adotar esses modelos internacionais. Então o Uruguai já não é uma boa referência para o Brasil em relação a isso. Então, dentro dessa lógica de mercado, aí a gente vai entender por que essa facção criminosa paulista ela avançou tanto a partir do uso da violência como ferramenta contra os próprios presos e contra, às vezes, até as próprias instituições e ter responsabilidade de fiscalizá-los. A gente começa a entender como eles se estruturaram a partir do início desse século e vem evoluindo mais rápido uma facção mais antiga, que é aqui do Rio de Janeiro. Ô Paulo, então posso entender que a integração, além das polícias dos estados brasileiros, haveria necessidade também de uma integração de polícia no continente sul-americano, pelo menos? Sem dúvida nenhuma. Por mais que se faça dentro das fronteiras brasileiras, e o governo atual vem desenvolvendo medidas nesse sentido, nós estamos assim diante de recordes de interceptação e de apreensão de drogas e armas que nunca foi visto em outros anos, dentro de um período de um ano. Então mostra que existe uma política relacionada a isso. Ela está avançando com a instalação de um centro de comando na própria Tríplice Fronteira, onde realmente é dali que parte a maior parte da droga que abastece os grandes centros urbanos aqui no Brasil. Então são medidas que vêm ao encontro de uma solução para o problema, mas ela está muito longe, porque necessita realmente de uma integração entre esses órgãos policiais dos países envolvidos. O Paraguai é um deles. Então, temos a convicção que é um assunto sempre delicado, porque requer um outro nível de discussão, a nível diplomático. A nossa diplomacia brasileira, junto à diplomacia paraguaia, tomar medidas nesse sentido. Isso implica em mudança da própria legislação paraguaia relacionada a isso, mas também há um movimento aqui no Brasil de mudar a nossa legislação, porque ela é muito permissiva, ela é muito tolerante com o criminoso. Então, se nós não recrudescermos essas ações, não tomarmos medidas preventivas, estamos muito longe de uma solução do problema. E o pior do que isso é ter essas organizações criminosas
cada vez mais fortalecidas, como vem acontecendo nos últimos anos. Agora, Paulo, logicamente que redes sociais a gente pode usar para o bem, tanto que o nosso telejornal aqui também está simultaneamente nas redes sociais, você está conversando com todos eles. Mas eu pergunto, as redes sociais também acabam ajudando esse crime organizado? Na medida em que ela tem essa liberdade de comunicação, elas vão utilizadas até para propagar as próprias ideias, né? Mas isso também ajuda a polícia, porque ela consegue identificar esses criminosos que usam as redes sociais para fazer a apologia ao crime, fazer propaganda de si mesmo, e isso acaba ajudando essas organizações que estão constantemente monitorando essa movimentação que acontece nas redes. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela gentileza mais uma vez.